Bom, atendendo a pedidos de um amigo meu, vou falar um pouquinho só sobre cristianismo e Ocidente. Um minuto. Pronto. Mas eu nem sou historiador, nem sou um cara muito versado na tradição do magistério. Então eu vou traçar linhas gerais de um ponto de vista principalmente filosófico. E o que eu entendo aqui como filosófico, né? No sentido de reflexivo, pensando nas ideias, né? Não é filosófico no sentido de, eu vou fazer aqui a resenha, a exegese de autores, vou fazer citações de filósofos, nada disso. Para mim isso não é filosofia. Filosofar para mim não é isso. Mas mesmo que fosse, eu não tenho essa capacidade. E de qualquer forma, eu não estou falando assim. Eu não sou uma referência filosófica, não. Só estou querendo dizer assim que eu vou falar aqui em linhas gerais das ideias que foram dominantes nesse processo da relação entre o cristianismo e o Ocidente, tá? Então, assim, se quiser referências históricas, melhor procurar outra pessoa. E, e a tradição e o magistério também é melhor procurar outras pessoas, tá? Talvez isso aqui sirva como um mini verbete de um dicionário. Eu só vou traçar umas coisas básicas, aí você vai pesquisar, se liga. Se aprofundar em outros lugares. Vai se aprofundar com quem? Ó, você pode se aprofundar. Canal Thread Talks, tem muita coisa. O Centro Dom Bosco traz muita gente bacana, principalmente o professor Rafael Tonon, é muito bom. Deixa eu ver aqui. Tem um canal sobre história medieval, esqueci o nome agora. Tem umas coisas boas que ele foi lá no Thread Talks e tal. Enfim, tem uns lugares que dá para pesquisar umas coisas boas. O próprio padre Paulo Ricardo, né? Comenta muita coisa nesse sentido. Mas então, cara, o Ocidente, ele tá vivendo uma crise, todo mundo sabe, né? Essa crise a galera costuma exemplificar bastante de forma imagética com uma escola infantil e um monte de drag queen lendo livrinho para as crianças ou com as crianças no colo. Agora, recentemente, no Rio, acho que foi no Rio, né? Teve a dança do cavalo tarado, né, lá na escola infantil e tal. É um bom exemplo da crise do Ocidente, apesar de que é discutível se o Brasil pertence ao Ocidente. Mas o fato é que o Brasil segue a agenda do Ocidente, né? Isso é mais consensual, né? Se é Ocidente, eu não sei, mas que segue a agenda do Ocidente, eu acho que a maioria vai concordar. E o Ocidente está em crise, né, cara? Crise de valores, né? Mas o que é o Ocidente, né? Quais são os valores do Ocidente? Eu acho que existe uma confusão, uma mistura de coisas que talvez não sejam a mesma coisa, né? Quando você fala Ocidente, algumas pessoas podem pensar no Ocidente como sendo, por exemplo, Portugal e Espanha, ou até França, também Itália, versus o Oriente, que seriam os impérios islâmicos. Ou quando você pensa o Ocidente, você pode pensar Europa e América versus Ásia. Ou você pode pensar Estados Unidos, União Europeia, a Commonwealth Britânica, a OTAN versus o BRICS, a Eurásia, o Sul Global, né? É, ou você pode pensar, por exemplo, a filosofia grega e romana e medieval e europeia e norte-americana versus filosofia chinesa, filosofia indiana, etc.
Então, assim, tem várias formas de pensar essa questão Ocidente, que está sempre em relação com o Oriente, né? Esse Ocidente é porque tem o Oriente, né, cara? E eu não vou fechar aqui o que, que é o Ocidente, porque eu nem sei se isso existe de fato, cara. Se liga? E talvez todas essas possibilidades que eu falei existam separadamente, né? Se você pega, existia de fato um conflito entre a cristandade e os impérios islâmicos. Agora, se dá para identificar isso com a OTAN versus os BRICS, ou Europa e América versus Ásia, coisa do tipo. Não sei se dá para identificar isso não, cara. Para mim é muito diferente isso aí, né? E é parte do que eu vou falar aqui. Porque, tipo assim, a grande questão, cara, aí é a história do cristianismo. E é o seguinte, eu vou falar aqui essencialmente do Brasil e daquilo que interessa para o Brasil. Que o Brasil tem um papel chave nessa história aí. Talvez a maioria dos brasileiros não saiba disso, mas o Brasil tem um papel chave nessa história toda aí. O que acontece, né? Primeiro, assim, eu vou colocar o Brasil aqui não como Ocidente, mas eu vou colocar o Brasil como um país da América que nasceu a partir da expansão da Europa cristã. Depois eu vou detalhar melhor isso. Que não é qualquer América, não é qualquer Europa e não é qualquer cristianismo, né? Mas é isso. E quando eu falo que o Brasil nasce dessa expansão da Europa cristã, não quero dizer que o Brasil é um puxadinho da Europa, é uma nação europeia, nada disso não. Mas é porque o Brasil nasce da mestiçagem, né? De americanos com europeus e africanos. E essa mestiçagem se torna possível por meio da expansão europeia, né? Então, é daí que nasce o Brasil. O Brasil é uma nação moderna, né? Nesse sentido. Apesar de que é uma nação moderna que vai ser um último bastião da pré-modernidade, na modernidade. Então, vamos lá. Primeiro, a minha posição é a seguinte: quando você vai estudar esses fenômenos históricos, principalmente esses fenômenos mais diretamente ligados ao aspecto religioso da vida, você tem que ter em mente a dimensão sobrenatural das coisas. Você não pode ficar restrito ao material. Aliás, poder pode, direito seu. Mas, a meu ver, isso aí vai te dar uma visão errada das coisas. Eu não sei, cara. Tem um cara que ele se chama Ariel Pérez. Ele é uruguaio. Ele trabalhou com umas corporações altamente grandes aí. E esse cara, ele fala sobre religião e política no século 20, 21 e tal. O cara fala cada coisa assim que tá certo que ele tá se atendo aos fatos, né? Mas tem hora que você fica assim, meu irmão, esse cara é ateu mesmo? Porque o que ele fala assim parece uma história religiosa, sabe? Uma história que tem a noção do sobrenatural, sabe? Mas é porque os fatos, eles realmente têm essa dimensão, né, cara? Eu acredito, né? Você não é obrigado a acreditar, não. Mas, enfim. Então vamos lá. Vamos primeiro colocar o pano de fundo sobrenatural aqui. Na verdade, não é o pano de fundo sobrenatural, é o pano de fundo metafísico. É o pano de fundo do que é a realidade propriamente dita, o que é realmente a realidade, o fundamento da realidade. Então vamos lá.
Primeiro, se você vem da crise do Ocidente, você não vai se dar bem com o que eu vou dizer aqui. Porque no Ocidente, hoje em dia, o que eu estou chamando de Ocidente? Né? Eu estou chamando de essa cultura da OTAN, essa cultura da filosofia europeia e filosofia norte-americana atual, sabe? Nessa filosofia moderna, nessa filosofia contemporânea, desconstrutivismo, etc. e tal, pós-modernismo e coisa do tipo, a ideia de verdade é uma ideia opressora, né? Capaz de ser preso se você falar em verdade, né? Então, o que eu vou dizer aqui, eu acho que vai chocar um pouco quem vem desse universo, tá? Mas assim, é até meio óbvio, cara, que existe uma realidade objetiva e que ela não é relativa, ela é absoluta. Ela não depende do que tu quer, do que tu pensa, da tua opinião. Ela não varia de uma pessoa para outra. Não, ela é independente, cara. Existe uma realidade, sabe? Existe uma realidade. É claro que essa realidade, ela é feita também de vários sujeitos, né? Tem vários, tipo, tem eu, tem você, né? E vários outros sujeitos que vivem nessa realidade, interpretam essa realidade. Então existem também as realidades subjetivas, relativas e tal. Mas essas várias realidades subjetivas, elas se relacionam com uma realidade objetiva que vale para todos, que é universal, entendeu? Então tem essa realidade. Essa realidade, ela, ela não é puramente física, vamos dizer assim. Tipo, essa objetividade, ela não se restringe ao físico. Existe uma dimensão espiritual, uma dimensão formal, uma dimensão intelectual, inteligível, uma dimensão extrafísica. Mas eu não estou falando de alma, de telepatia, eu ainda não entrei nesse terreno. Mas é uma dimensão que não é estritamente física, material, que também é objetiva e universal. Por exemplo, do ponto de vista estritamente material, se eu empurro um objeto, esse objeto é movido, né? Do ponto de vista material ainda, mas um pouco mais nuançado, né? Com um pouco mais de sutileza, se eu dou um murro numa pessoa, essa pessoa vai sentir dor. Tem aí já alguma dimensão de subjetividade, né? E também é universal. Do ponto de vista ainda um pouco menos material, um pouco mais imaterial, se eu fizer mal a uma pessoa, eu vou estar. Se eu fizer. É porque tá muito abstrato, né? Se eu, por exemplo, mentir para uma pessoa, eu vou estar criando algo mal, algo ruim, algo universalmente ruim, algo mal, objetivamente mal. Não é uma questão de interpretação, não é uma questão relativa, se liga. Isso é objetivamente mal, isso é universalmente mal. Então a mentira, ela é um mal, ela é um mal, né? Aqui eu não tô caindo naquela história do Kant de eu não posso mentir nunca. Se um ladrão invadir minha casa e minha mãe estiver escondida debaixo da cama e ele perguntar, tem mais alguém na casa? Eu não posso mentir, não. Eu tenho que dizer, ei, até minha mãe tá ali, ó. Vai lá, mata ela. Não, não é isso não. Porque nessa situação, a mentira continua sendo um mal. Só que é um mal necessário.
É um mal necessário, né? Porque você está numa situação, num contexto em que aquele mal é necessário, né? Mas continua sendo um mal. Então, assim, qualquer outro contexto, né, você julga aquilo como um mal. É igual a legítima defesa, né? Você bater numa pessoa, você matar uma pessoa é um mal objetivo universal sempre. Mas, se o cara estiver tentando te matar ou matar uma pessoa em defesa, tu pode defender aquela pessoa atacando a pessoa ali em legítima defesa, né? Então tem as exceções, mas as exceções confirmam a regra. Não deixa de ser um mal, entendeu? Então o mal é objetivo também. Mas aqui eu ainda não entrei nos anjos, nos espíritos, não. Eu tô falando assim, a nossa vida aqui, sabe? Ela tem coisas objetivas que não são só as coisas materiais das ciências exatas, sabe? Então, assim, se tu mente, se tu rouba, se tu mata, isso é um mal objetivo, cara. Isso é um mal objetivo. Isso vai prejudicar a pessoa que tu tá fazendo aquilo e, de forma indireta, vai te prejudicar também, né? Porque vai te colocar fora de um acordo coletivo, de um acordo mútuo geral que produziria uma vida feliz para todos, entendeu? Tu tá ferindo o bem comum quando tu faz uma coisa dessas, e como tu faz parte daquela comunidade, tu tá ferindo a comunidade da qual tu faz parte, então indiretamente tu tá se ferindo também, se liga. Então, assim, tudo isso que eu tô tentando falar é para dizer que existe uma lei natural, se liga. Existe uma lei natural, cara, do que é bom e do que é ruim. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. Se liga? Essa lei natural, ela pode ser percebida por qualquer ser humano que tenha suas faculdades cognitivas saudáveis, desde que ele preste atenção. Se o cara usar o pensar, ficar sóbrio, né? E ele começar a olhar para a realidade, ele vai perceber essas leis naturais, cara. E aí, quanto mais ele olhar, mais ele vai perceber, mais ele vai se aprofundar na lei natural e tal. Por isso que todas as sociedades, elas têm os sábios, elas têm os filósofos, né? Não é só na Grécia, né? Tem esse mito aí do milagre grego e tal, mas na verdade todos os povos têm lá os sábios, os filósofos e tal, né? É claro que, dependendo da cultura, o pensamento, vou usar uma palavra mais neutra, né? O pensamento em cada cultura, ele é de um jeito ou de outro, né? Se tu pega, por exemplo, e tem gente que só gosta de usar filósofo para grego, né? Beleza, beleza. Mas vamos usar um termo neutro, pensadores, pensadores, né? As pessoas que a especialidade da vida delas é pensar sobre a realidade. Os pensadores, cara, em cada sociedade eles têm um estilo diferente. Um pensador para outro já muda o estilo. Mas quando tu pega de uma sociedade para outra, de uma época para outra, o estilo muda demais, né? Não vou me aprofundar muito nisso aqui não, mas o fato é que, mesmo mudando o estilo, mesmo mudando, às vezes, sistemas filosóficos, etc e tal, tu percebe que alguém naquela sociedade, e geralmente são os mais duradouros, eles acessaram a lei natural, se liga? Então tu vai ver repetições, cara. Mesma coisa que o cara disse lá na China, um outro cara disse lá na Grécia, um outro cara disse lá no Egito, formas diferentes, mas eles chegaram na mesma conclusão. Por quê? Porque é a mesma realidade, bicho. A realidade é uma só, se liga. Tem as variantes, né, geográficas, históricas, mas tem coisa que qualquer época, em qualquer lugar é igual, né? Por exemplo, o ser humano, né? Dependendo do lugar e da época, o ser humano pode ter uma pele de uma cor diferente, um penteado diferente, pode se vestir de um jeito, pode morar em umas casas, umas palafitas, ou em umas casas de barro, umas casas de madeira, ou pode morar na selva. Tem umas variantes assim, né? Umas variantes culturais e tal. Mas todo ser humano tem pensamento, todo ser humano tem sentimentos de raiva, de amor, etc.
todo ser humano vive no mundo material, mas com características imateriais. Todo ser humano nasceu de outros dois seres humanos, que eram um homem e uma mulher, se liga? Então, assim, tem coisas que são universais, se liga? E aí, essa coisa, por exemplo, de matar, roubar, mentir, etc., isso aí tá no universal, se liga? Então, todas as sociedades meio que chegam nisso aí. É claro que vai ter sociedades que elas são sociedades más, né? Por exemplo, uma sociedade que vive de roubar, uma sociedade que vive de matar, uma sociedade que vive de mentira, uma sociedade que normalizou o mal, né? Não é uma coisa de indivíduos, mas é uma coisa da sociedade. Aquela sociedade, ela normalizou aquilo, ela trata como se aquilo não fosse um mal, não fosse uma coisa interditada. Assim. Aí essa sociedade vai ter uma visão distorcida da realidade, né? Aí ela não acessa a lei natural, né? Aí ela não vai ter muitos sábios, filósofos, vai ter uns sábios filósofos aí que só tem um nome, assim, convenção, mas não é, na verdade, um sábio, um filósofo, porque é um cara que vai contrariar a lei natural, entendeu? Mas, no geral, as sociedades respeitam minimamente a lei natural, porque senão não dura, né, cara? Você entra em contradição com a própria realidade. Uma hora é aquela coisa, a mentira tem perna curta, se liga. Não vai muito longe. Aquilo não dura. Só se o cara se especializar demais naquilo, investir toda a energia naquilo, sem querer citar exemplos, tá? Por exemplo, vamos supor que tem uma sociedade que ela vive de espoliar as outras, né? Tipo um império, assim, se liga? Aí o cara vai sempre roubando o outro, roubando o outro, roubando o outro, roubando o outro, roubando o outro. Ele consegue sobreviver ali, né? Mas ele precisa de sempre alguém para roubar. Uma hora vai cair, cara. Uma hora vai cair. Não dura muito demais, não. Dá pra ver que uma hora vai cair, se liga. Então é isso. A gente tem essa realidade natural, tá? A lei natural que é acessível aos povos. Mas além disso, cara, tem coisas que a nossa razão natural ela não consegue acessar. Porque a nossa razão natural. O que é a lei natural? A lei natural é uma coisa que qualquer ser humano acessa, por quê? Porque é uma coisa que pode ser percebida pelos sentidos e interpretada, refletida pelo nosso intelecto, entendeu? Mas tem coisa que escapa aos sentidos e ao intelecto. Tem coisa que escapa aos sentidos, que só é acessível ao intelecto, que são as realidades metafísicas, né? Então, assim, por mais que os povos, praticamente todos, tenham acesso à lei natural, nem todos desenvolveram a metafísica, ou nem todos desenvolveram a metafísica tão profundamente, né? Porque para desenvolver a metafísica, você tem que ter uma classe de pessoas que não se move muito pelos sentidos, que fica mais pensando só nas abstrações, né? Tem uns vagabundos assim que fica só refletindo, especulando sobre coisas abstratas, né? Mas tem coisa, cara, que por mais que tu reflita, tu nunca vai saber realmente qual que é, se liga. Por exemplo, quando surgiu o mundo, por que existe algo em vez de nada? Qual é o sentido da existência das coisas que existem? Qual é o sentido do universo? Eu nasci, beleza. Nasci para fazer o quê? O que eu posso esperar do futuro? O que vai acontecer? São coisas, cara, que tu pode pensar, 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 pensar. Tu vai chegar num monte de hipóteses, num monte de teoria, num monte de coisa, mas não vai dar para tu bater o martelo. É isso, se liga. Não tem como chegar. São coisas que são perguntas que sempre martelam, pelo menos nas pessoas mais sensíveis, né, nas pessoas mais profundas. Essas coisas martelam. Até nas pessoas rasas, isso pode martelar um pouco às vezes também. Na verdade, as pessoas rasas não é que não martele, é que essas pessoas encontram uma resposta para isso e ficam naquela resposta. Não ficam pensando se é aquela resposta mesmo, se deve mudar por outra e tal. A pessoa aceita aquela resposta e pronto, né? As pessoas rasas, né? O que acontece geralmente é isso. Mas se aquela pessoa
Se aquela resposta que ela aceitou se mostrar falsa, aquela pessoa vai procurar outra resposta, entendeu? Ou vai morrer, vai se destruir, ficar sem chão, né? Então, assim, são perguntas que se colocam para toda a humanidade, mas que não existe uma resposta que a gente possa encontrar pelas nossas próprias forças. Se liga. Então, de onde vem a resposta para isso? Aí aqui eu vou trazer a perspectiva sobrenatural. Quem responde o sentido da criação é o Criador. Então Deus ele criou o mundo, criou o universo, criou o ser humano para viver, ser o mordomo dele no universo, né? Participar da, da criação, do governo da criação. E o ser humano sabia, né? Tipo Adão, Caim, Abel, Sete, Enoque. O ser humano sabia o que era a criação. Alguma coisa sabia. Não sei se Deus revelou tudo ali, não, ficar contando todos os detalhes. Alguma coisa o ser humano sabia ali, né? Mas perdeu, né? A humanidade começou a se desviar, se desviar, se desviar, se desviar e perdeu. Aí chegou em Noé. Noé, Deus dialogou com ele, mas também não sei se Deus revelou muita coisa para ele, não. Mas aí só ficou Noé. E aí os filhos de Noé foram indo, foram os netos, bisnetos, perdendo, 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 perdendo. Aí a gente chega na época de Abraão. Aí Deus se revela para Abraão, mas também não sei se Deus revelou muita coisa para ele, não. Né? Deus se revelou para Abraão, mas não sei se ele revelou o plano da criação, etc. Não, né? Mas aí vem, né, Abraão, Isaac, Jacó e tal, eles vão pro Egito, papapá. Aí chega Moisés. Aí para Moisés, aí Deus revelou realmente, né, a criação, daí tem lá, né, o Gênesis, o Êxodo, papapá, papapá, papapá. Aí vem os profetas e Deus revela mais coisa, né, revela que vai vir um Salvador e tal, e tal, e tal, e tal. Aí vem Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo é o próprio Deus, que não só se revela, mas se revela enquanto ser humano na Terra. E aí, Jesus deixa os apóstolos, bando de analfabeto, mas aí esses apóstolos e os discípulos, e vem Paulo e tal, eles vão escrevendo cartas, evangelhos, coisa e tal, até que tem a grande revelação do Apocalipse. E aí depois que São João, que escreveu tanto o Evangelho de João, quanto as cartas de João, quanto o Apocalipse, São João morre, ele é o último apóstolo a morrer. Aí quando ele morre, pronto, né? A igreja decide que aquilo ali acabou a época da revelação. Depois daquilo ali a gente tem interpretação e tal, algumas revelações privadas e tal, mas a revelação com o depósito da fé acabou ali, né? Então assim, é o próprio Criador que revela à criatura qual é o sentido da criação. Então assim, por que que o mundo, quando é que o mundo nasceu? Por que que nasceu? Qual é o objetivo disso tudo aqui? A gente aprende isso aí com a religião. Só que mesmo assim, a gente não aprende plenamente não, que nem de São Paulo, né? Por ora nós vemos como um espelho, mas então veremos face a face, né? Então assim, depois da morte, depois do juízo, é que a gente vai finalmente olhar para as coisas como elas realmente são e vai entender. Eu atribuo isso à nossa limitação, a gente é material, né, cara? Eu acho que a matéria ela tem uma limitação, se liga. Não tem como você conhecer realmente a coisa você estando aqui no plano material. Você tem que estar no plano espiritual para você realmente entender. Só que esse plano espiritual ele vem com a morte, não é pela gnose, é pela morte e pela graça de Deus, né? Então, é isso. O que é o cristianismo? O cristianismo não é uma cultura, não é uma religião, uma coisa que foi elaborada pelo ser humano como uma forma de isso ou de aquilo. Nada disso, não, cara. O cristianismo é a forma material dessa revelação.
é como essa revelação chega às pessoas na forma de uma doutrina, né? Então, o que é a igreja, né? A igreja, ela não é só o papa, os cardeais, os bispos, os padres, as ordens, não é só isso, os fiéis, não é só isso a igreja. A igreja é o corpo místico de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Então Jesus deixou os apóstolos foram ordenando os bispos e presbíteros, deixando a sucessão apostólica e guardando a fé e estabelecendo os dogmas, né, aquilo que não pode ser contrariado, mas tudo a partir da revelação do próprio Deus. Então a igreja ela não é uma criação humana, ela é uma criação divina. Essa igreja, ela nasce no Oriente, entendeu? Uma coisa é complicado você ficar falando de Ocidente, se liga. A igreja ela nasce lá na Palestina, Israel, ali, né? Aquela região polêmica ali na Terra Santa, né? Jesus nasceu, viveu e morreu ali. Os apóstolos nasceram, viveram, mas boa parte não morreu ali, né? Dizem que São Pedro e São Paulo vem depois, né? Dizem que São Pedro e São Paulo morreram em Roma. São Mateus parece que morreu na Etiópia, alguma coisa assim, ou na Núbia. São Marcos, que era discípulo de São Pedro, acho que morreu no Egito. Foi ele que fundou o Patriarcado de Alexandria, né? São Tomé viajou até a Índia, dizem que viajou até o Brasil, né? Os indígenas falavam de Sumé, parece que era São Tomé. E por aí vai. Eu não sei de todos, não. Parece que Tiago morreu na própria Judéia. Mas aí tem os outros discípulos, os outros apóstolos aí que foram aí, cara. Se eu não me engano, teve uns que foram lá para a Península Ibérica. Agora eu esqueci qual. Acho que é São Tiago. Porque são dois Tiago, né? Aí parece que tem um que foi para a Península Ibérica e tem um que, se bem que eu confundo o Tiago com o André, eu confundo bastante, assim, se liga. Mas enfim, o fato é que o cristianismo ele foi se espalhando, cara. Europa, Ásia, África e talvez já a América, né? E mas aí, cara, lá pelo século sétimo, oitavo, vai nascer o islamismo. E aí o islamismo é uma religião de Estado, né, cara? O Maomé, ele dizia que Jesus Cristo não era o Messias, que ele era só, não era o filho de Deus, não era Deus, era só um profeta, que Maomé era o profeta seguinte e era o último dos profetas, né? E eu não sei todos os detalhes do islamismo, né? Mas o fato é que o Maomé, Jesus Cristo, por exemplo, né? Quando Pilatos pergunta, tu és rei, né? Você é rei? Aí Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos já tinham vindo aqui me libertar e sentar-lhe a espada no seu pescoço. Meu reino não é desse mundo. No caso do Maomé, o reino dele era desse mundo. Ele era um chefe de Estado, inclusive sentou a lenhada nos reinos ao redor, unificou lá os árabes eram os nômades e ganham ali uma estrutura meio estatal ali com o Maomé. E aí a expansão islâmica, cara, é muito rápida, se liga. Então todos aqueles reinos que eram cristãos ou não vão se tornando islâmicos. A expansão islâmica é muito rápida e vai chegar até a Península Ibérica e as ilhas e o sul da Itália. Quase chega na França, mas aí eles são derrotados na Batalha de Poitiers, sei lá como é que pronuncia isso. Desgrama. Mas aí fica até o século 13, 14, 15 ali, cara. A Península Ibérica, grande parte dominada pelos muçulmanos. E aí você vai ter ali relações que, ora são de tolerância, pode até ter algumas amizades, algumas trocas amistosas e tal,
mas um clima geralmente de alguma animosidade e muitas vezes um clima de guerra declarada, aberta. Você liga na época das cruzadas e tal, e na época da Reconquista, guerra aberta e declarada. E os impérios muçulmanos também viviam guerra entre si, e alguns reinos cristãos também tinham guerras entre si também e tal, né? No meio disso, cara, vai ter o cisma do Oriente. Porque o que acontece? O cristianismo ele se espalha na época que o Império Romano estava lá no auge, né? Assim, tava cobrindo ali o Mediterrâneo praticamente todo e indo ali até umas partes da Ásia, da África e tal. O cristianismo se espalha por meio das conversões, as pessoas vão se convertendo ao cristianismo, cara. Todo o Império Romano as pessoas vão se convertendo ao cristianismo. Até que chega uma hora que o próprio imperador se converte. Aí o Império Romano se torna um Império Cristão. Só que o Império Romano ele se divide, né, cara? Aí tem o Império do Ocidente e o Império do Oriente. Aí de novo, Ocidente e Oriente. Acontece que o Império do Ocidente cai. Aí no Ocidente, no Império Romano do Ocidente, na Europa Ocidental, né, você vai ter as invasões bárbaras. Os bárbaros vão dominar ali, o Império Romano do Ocidente cai, não só Roma, mas todo o Império do Ocidente cai. Os bárbaros vão até as províncias da África, do Império Romano. E aí aquela região toda vai se tornar uma região bárbara. Os visigodos, godos, ostrogodos, suevos, sei lá, quem mais aí. E aí, cara, o que vai sobrar de Roma é a Igreja Católica. Só que essa igreja ela vai aos poucos convertendo esses bárbaros também. E aí vão surgindo os reinos cristãos do Ocidente. Que no final, lá pra frente, né, perto aqui de nós, vai ser o quê? Itália, França. Itália não, né? Itália não. França, Espanha, Portugal, coisa e tal, né? Mas aí o que acontece? O Oriente se mantém, o Império Romano do Oriente continua, cara. E aí, eu não vou falar demais para não ser muito parcial, né? Mas vai tendo uma situação diferente aí, né? Oriente e Ocidente, entendeu? Porque existe, né? Vou colocar assim, o discurso no qual eu acredito de que São Pedro ele tinha uma primazia sobre os outros apóstolos. Tem várias passagens da Bíblia que dá a entender isso, que Jesus fala, né? Tu és Pedro e sobre essa pedra construirei minha igreja. Pedro, tu me amas realmente, apacenta as minhas ovelhas, etc, etc, etc. Várias passagens em que você nota uma certa primazia de São Pedro. E isso parece ter, que eu preciso estudar mais, né? Mas isso parece ser um ponto pacífico na história da igreja. Tipo, o Papa em Roma, ele é a figura primaz, ele é a figura central, ele é a chefia da igreja, a cabeça visível da igreja. É o vigário de Cristo. Isso é um pouco aparente na história, nos textos que a gente tem da igreja primitiva, né? Por exemplo, quando acho que é São Policarpo que vai discutir a questão da Páscoa, até falei em outro vídeo, com o Papa em Roma e tal, tem uma coisa assim, sabe? O fato também de que a vida do Papa em Roma era muito curta, né? Porque ele é o chefe, né? Então, quando rola a perseguição aos cristãos, ele é o primeiro que morre. Mas Roma cai. A cidade de Roma cai, o Império Romano do Ocidente cai. E o Império Romano do Oriente continua, né? O Império Bizantino, né? E aí, cara, fica aquela coisa, né?
Para os bizantinos, que falavam grego, que eram muito ligados à tradição filosófica grega, que tinham Alexandria, que era um centro intelectual com muitos teólogos, além dos teólogos também lá da Ásia Menor, né, que é a Turquia hoje. Essa galera, eles olhavam para os bárbaros, assim, os monastérios, né, os mosteiros, a vida monacal nasce também no Oriente, lá no Egito, né, com Santo Antão, São Pacômio, etc. Depois eles vão para a Itália, para a Irlanda, sei lá. Os orientais, eu acho que eles que eu preciso estudar mais, como eu falei, né? Eles começam a olhar para os ocidentais, né? Eles bárbaros e ficar meio essa galera aí é meio café com leite, né? Cara, eu sei que a coisa vai começando a rolar uma divisão. Aí quando chega ali no século X, século XI, vai ter o cisma do Oriente. O patriarca do Oriente vai excomungar o Papa e o Papa vai excomungar o patriarca do Oriente. A igreja se separa. O islamismo foi uma porrada, mas o cisma do Oriente eu acho que foi a porrada, se liga. Mas até aí a igreja padeceu esse mal, né? Essa divisão. Um reino dividido, complicado, né? Não sei o que pensar sobre isso, cara. É uma das coisas que eu fico vendo muito professor falando sobre o assunto e tal. Leio coisas a respeito, mas ainda não entendo o que a providência tem a dizer sobre isso. Qual é a dessa história, né? Mas o fato é que isso abala as estruturas da igreja, né? Não a ponto dela cair, porque as forças do inferno nunca prevalecerão sobre a igreja, mas ela fica numa situação complicadíssima, né? Aí, cara, lá pelo século XIII, se eu não me engano, aí, aí vem uma porrada, cara, que é o cisma do Ocidente. O cisma do Ocidente é uma situação muito louca em que o poder temporal, os reis, os, os poderosos, as pessoas que exercem o poder material e não o poder religioso. Porque o poder religioso, ele. O poder religioso, cara, era um poder religioso, se liga. Tipo, as pessoas acreditavam em Deus. Então chega um padre e diz assim: não faça isso porque isso vai contra a lei divina. E o cara obedece, entendeu? O padre não vai bater no cara, o padre não anda armado, se liga. É o poder religioso. O cara fala e o outro obedece porque o outro acredita em Deus também, entendeu? O poder da igreja era basicamente esse. É um poder religioso. A igreja nunca teve um poder bélico, se liga. Eu tô resumindo, tá, galera? Tem muita coisa que eu podia falar, por exemplo, arianismo, os cátaros, a Inquisição, tem um monte de coisa aqui que eu tô meio que pulando, assim, porque não dá, né? E também porque eu sou ruim de data, às vezes eu confundo o que, que vem antes do que. Mas enfim, o cisma do Ocidente vai fazer o poder, os poderosos, né, os poderes temporais vão se revoltar contra a igreja, alguns poucos, né? Mas o suficiente para criar uma confusão, cara. Criar uma confusão. E aí rola uma confusão no papado. Quem é o verdadeiro papa? Na sucessão papal. Tipo, morre um papa, aí vai escolher o outro. Aí uns bispos dizem que o papa é fulano e os outros dizem que o papa é ciclano. Não bastasse isso, vai aparecer um outro Beltrano para ser o papa. Vai ficar tendo 3 supostos papas. Imagina, cara.
Se é um papa justamente para é um, cara, é um, tu não tem dúvida, assim, qual é a verdade? É ir para a esquerda ou é ir para a direita? Né? Aí vai ser um cara que vai dizer, é para a direita. Dois, um vai dizer, não, a verdade é para tu ir para a direita, a verdade é para tu ir para a esquerda, entendeu? Começa a confusão. Aí vem um terceiro ainda. Cara, essa época foi pesada, viu? E isso fragilizou muito os reinos cristãos, fragilizou a fé das pessoas, as pessoas ficaram na confusão e ficou muito frágil. Então, depois disso aí, cara, aí é decadência. Essa é a decadência do Ocidente, se liga. Que aí vem o humanismo renascentista. O humanismo renascentista, ele está muito relacionado com a queda de Constantinopla. Né? Os orientais estavam lá. Vocês são bárbaros, nós somos os guardiães da doutrina, nós somos o Império Romano que resiste, abençoado por Deus e bonito por natureza e tal. Aí chega lá os turcos otomanos, lepo, blá. Aí derruba Constantinopla. Aí o Império Romano do Oriente cai também, né? Aí, como eu tinha dito, né, era uma galera muito ligada à filosofia grega, aos grandes teólogos e tal. Aí, esse pessoal do Império Bizantino, que caiu na mão dos otomanos, boa parte dessa galera se refugia na Europa Ocidental, que ainda era cristã e que estava mais longe dos otomanos, se liga. E com eles levam muitas obras originais no grego. Então, assim, os e obras romanas também, né? Então, assim, os ocidentais vão começar a ter acesso à filosofia grega, filosofia romana, teatro grego, teatro romano, oradores, etc, né? Aí a galera começa a se encantar. Nossa, quanta coisa bonita, quantos textos legais, quantas teorias, quantas peças de teatro. Olha que riqueza artística, estética, filosófica, conceitual. Não sei. Parece o pessoal da USP, assim, eles começam a ficar encantados com essas coisas. Aí começa, né, cara? Aí vem Maquiavel, vem os Borgia. Começa, cara. A avacalhação, se liga. A avacalhação começa, bicho. Os caras começam a dizer que, olha, vem uns migué, né? Uma galera vai nos migué, né? Tipo, ah, faz tanto tempo que o paganismo acabou, hoje em dia a gente pode ler obras pagãs sem problema. Pode até encenar de novo essas peças pagãs, pode até escrever poemas exaltando deuses pagãos que não tem mais efeito, é só uma questão estética, de estilo, é só um experimento, né? O homem nasce, cresce, fica inteligente, sabido, não sei o que, da catilogência, e começa a se abrir a novas experiências. O humanismo renascentista é mais ou menos isso. Liga. Aí, cara, começa, né? A coisa começa a degringolar bastante com o humanismo renascentista. Não bastasse isso, aparece um camarada chamado Martim Lutero, que protesta. Eu protesto! Cadê o café? Começa a protestar contra a igreja, rompe com a igreja e aí o bonito do rei da Inglaterra diz assim: aqui, essa mulher presta não, ô Papa, libera aí para eu casar com outra mulher. Aí o Papa diz assim: mesmo nem que o homem, que Deus uniu, o homem não separa. Se ajeitem aí. Aí o rei: é o quê? Aí, porra, eu vou me separar não só da mulher, como da igreja. A igreja agora vai ser anglicana. Aí vem lá a Revolução Anglicana, né, cara? Aí, já viu, né? Ainda aparece o Calvino. E aí vem o protestantismo, né, cara? Domina a Inglaterra.
vai dominando França, Holanda, vai entrando pela Alemanha, chega na Escandinávia, a Europa Ocidental, vai virando protestante, cara. Protestante. Eu pensei que era potrestuta, mas é potrestante. Aí, aí já era. Aí vem liberal, o absolutismo, né, as teorias contratualistas, o liberalismo, o iluminismo, o socialismo. Aí vem idealismo alemão com Kant, o Fichte, o Schelling. Aí vem o Hegel, aí vem a juventude hegeliana, vem o Feuerbach, Bruno Bauer, aí vem o Marx, aí vem o Stirner, o Proudhon, aí vem o Schopenhauer, o Nietzsche. Aí, meu filho, vai, filho. Meu filho, é assim, ó. Tem um limite. Tem um limite. Quando tu rompe o limite, cara, a falta de limites, ela não tem limites. Entendeu? Então, assim, na hora que tu tirou a autoridade da igreja, qual é a autoridade que tu vai colocar no lugar? A igreja é quem tem autoridade, cara. É a missão que Jesus confiou a Pedro, né? Apacenta as minhas ovelhas. A missão de Pedro é confirmar os irmãos na fé, confirmar a igreja na fé. Inclusive no século XIX, né, quando está rolando essa confusão toda, né, Revolução Francesa, Revolução Industrial, Comuna de Paris, é proclamado o dogma da infalibilidade papal. Não é que o Papa nunca minta, não é que o Papa nunca erre, mas quando o Papa fala ex cátedra, enquanto Papa, sobre um assunto moral ou teológico e estendido a toda a comunidade, expressamente estendido a toda a comunidade, nisso ele não pode errar. Tipo, se o cara for, o cara é mau, se faz eleger papa e vai lá fazer uma coisa dessa, o coração dele ataca, cara. Deus escreve lá o nome dele do Death Note e já era, se liga. Porque não pode um papa errar, se liga. A autoridade, a verdade, cara, a verdade, sem relativismo, se liga. E aí, cara, o Ocidente entrou numa decadência tão grande que a galera começou a olhar para a Igreja Católica e dizer assim: meu irmão, esses caras estão empatando aqui, doido. Essa igreja é muito chata, meu irmão. Porque eles achavam que ia conseguir destruir, mas sempre a igreja puxava de volta. Os caras, meu irmão, tu vai ler, cara, procura assim um revolucionário comunista pra tu ver qual é a coisa que o cara mais odeia. Procura uma feminista bem raiz mesmo. Qual é a coisa que esse povo mais odeia? É a igreja, cara. Porque a igreja é a força, se liga, que não permite que os seres humanos se afastem completamente da verdade, se liga. Ela sempre puxa o ser humano de volta para a razão e para a correção e para a verdade, se liga. Aí os caras começaram a querer atacar a igreja, atacar de todo jeito, cara. Maçonaria, protestantismo, enfim, né? O islamismo vinha de fora. Essas coisas, elas meio que vinham de dentro ali e tal, né? De dentro dos reinos cristãos, né? Só que mesmo assim não conseguiram derrotar a igreja, cara. Aí o que a galera começou a fazer? Infiltrar dentro da igreja. Fazer trabalho de espionagem, né? Há indícios, eu não sei se é verdade, não, assim, que tem infiltração gigantesca, tem. Mas assim, eu não sei assim a extensão, o que foi conseguir, tal, os nomes, não sei, cara. Mas há indícios de que o Concílio Vaticano II foi tramado por foi um movimento nesse sentido aí, entendeu? De destruir a igreja por dentro, a partir dos próprios sacerdotes, da própria hierarquia da igreja, os cardeais e tal.
Hoje em dia a gente está lá com o Papa Francisco, né, cara, que reforça um pouco mais essa tendência desagregadora, fragilizadora da igreja, né? A igreja, ela não é que ela começa a dizer mentiras, mas ela abre mão de dizer a verdade, sabe? Ou diz a verdade de maneira ambígua, pouco firme. Aí a humanidade vai ficando perdida. Aí qual é o resultado? Aí o Ocidente, ó. Quando é fé, o Putin vai lá e todo mundo fica se perguntando: mas por quê? Mas por quê? Como é que é possível? Cadê Deus que não me ajuda? Mas você tá fazendo por onde? Não foi você mesmo que caçou esse mal? Então é isso, né? É por isso que teve um short meu aí que eu coloquei, cara. 10 melhores livros para o nacionalista ler. Primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, aliás, eu acho que foram, acho que comecei antes. Primeiro livro de Juízes, segundo livro de Juízes, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, primeiro livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, primeiro livro de Macabeus, segundo livro de Macabeus. Pode ler também os que estão no meio, né? E pode ler o livro de Josué, pode ler o Pentateuco também, né? E os livros dos profetas também podem ajudar. Mas em que sentido? É nesse sentido de entender que a história ela é regida pela providência divina, o poder que tem a oração, principalmente dos humildes, e saber, cara, que Deus ele fica te chamando, mas tu vai abandonando ele, abandonando, abandonando, abandonando. Chega uma hora que é que nem aquela coisa, né, cara? Tu tenta ajudar uma pessoa, mas a pessoa fica tipo assim, te fudei, falei palavrão, desculpa aí. Tu tenta ajudar a pessoa e a pessoa, quando tu vai ajudar, ela te dá uma pedrada, tu vai insistir um pouco, tu pode insistir um pouco, por misericórdia e tal. Não, ela não percebe, ela não perdoar, ela não sabe o que faz, né, e tal. Mas chega uma hora, cara, que tu pensa assim, meu irmão, não é nem por maldade, não, é tipo assim, cara, eu vou parar de insistir nisso aqui. Se a pessoa quer, deixa ela ir, né? Talvez ela só consiga aprender realmente indo até as últimas consequências naquilo, né? Então chega uma hora que Deus, tá bom, se é isso que você quer, vai lá. Então assim, não é nem que Deus castigue, se liga. É só as consequências dos atos, cara. E tu percebe isso na atual crise do Ocidente, se liga. Qual foi a grande ira divina que aconteceu aí? Nada, cara. Simplesmente o Ocidente se tornou tão monstruoso, tão débil, tão doente, cara, tão alucinado e alucinógeno, que ele ficou ele ficou exposto a qualquer pessoa que minimamente. Porque assim, se tu parar pra pensar, cara, beleza. Eu não vou dizer que a Rússia é um reduto da cristandade, porque, cara, não é católico, sei lá, né, cara? Não vou julgar, mas também eu não diria que o cristianismo vem da Rússia, da China, da Arábia Saudita, do Irã, não, sabe? Mas assim, eu suspeito que eles estão mais próximos da lei natural do que o Ocidente, entendeu? Então, assim, basta o cara ser minimamente racional para o cara pensar o seguinte: meu irmão, eu não vou deixar o Ocidente entrar aqui e ditar as regras, não, cara. Vocês vieram sentar ela lapada na cara. É legítima defesa, se liga. Então o Ocidente tá só colhendo o que plantou, cara. Aí o Brasil vai nessa, ou a gente vai retomar as nossas raízes católicas. Falou!